Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio, Porto a Porto Importadora Fonte Live e Lavie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências. Você está na final. Quando ele falou, veio o que veio. Foi uma risada, nervosismo, uma coisa estranha ali, né? Você está na final. Da hora que ele brindou, eu falei, cara, não acredito. Rosa. Você está na final do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Obrigada. Foi muito bom. Seja muito bem-vindo ao primeiro reality de sommeliers do Brasil. Seja muito bem-vindo ao quinto e último episódio do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Nessa grande final, nossos 3 desafiantes irão enfrentar 2 provas na disputa pelo título de melhor sommelier do sul do Brasil. Lembrando que o segundo e terceiro colocado irão receber como prêmio um kit de vinhos selecionados da Porto a Porto e o primeiro lugar vai ganhar uma experiência incrível na região de Mendoza, na Argentina, com direito acompanhante. Muito chique, né? E a grande estrela dessa primeira prova é o espumante. Por isso, eu tenho uma convidada muito especial para compor o nosso corpo de júri. Ela é produtora de vinhos espumantes, Heloíse Meroli. Seja muito bem-vinda, Heloíse. Obrigada. E para explicar essa prova para vocês e para quem está em casa, nada melhor que uma especialista no assunto, a enóloga Sandra Zotis. Espumante é um vinho que é sinônimo de boas-vindas, de comemoração. Nada melhor do que receber alguém na nossa casa com uma boa taça de espumante. O Brasil é mundialmente conhecido como um grande produtor de espumantes. Elabora produtos de alta qualidade. Então ele não poderia ficar de fora do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Então a prova, ela vai ser uma prova prática a respeito do serviço do vinho, degustação dessa bebida que é tão incrível. Nos encantem com as borbulhas. Primeiro desafiante, João Vitor Franzoni. Um vinho branco palha, aparentemente o vinho que passa como método tradicional, né? Ele tem um tempo de servir de mais ou menos uns 2 meses, imagino eu, pelo aroma dele, por cor também. Brilhante, a perlagem dele é fina, delicada, característica do espumante de método tradicional. Aromas, ele apresenta característica de fermentação, né? Brioche, do vinho de pão, fermento mesmo. Bastante fruta cítrica, um abacaxi, uma pera. A acidez dele tá bem boa, tá bem equilibrada. Para um welcome drink, esse aqui seria perfeito, mas também acompanha muito bem pratos de entrada, uma salada, uma coisa nesse sentido, assim, vai muito bem. Acompanha também muito bem em dias quentes, beira da piscina, isso aqui é perfeito. E também pratos mais leves, como peixes, por exemplo, um lado, um molho branco, que também casaria perfeitamente, seria um espumante que aguentaria tranquilo esse prato. Isso nós falamos de método tradicional, mas existe também o método do Charmat, né? Qual a diferença de estilos em termos sensoriais, que nós conseguimos perceber entre eles, né? Em relação até ao consumo. A principal diferença entre o método Charmat e o método tradicional é a complexidade aromática dos espumantes, né? Geralmente, quando você faz espumante por método Charmat, você está buscando espumantes mais leves, mais refrescantes, com acidez geralmente um pouco mais alta, espumantes mais leves, mais fáceis de se beber mesmo. Quando você busca espumantes com o método tradicional, principalmente com um maior tempo de
de passagem por autólise, né? Você consegue espumantes mais complexos, mais untuosos, mais encorpados mesmo em boca, você conseguindo fazer harmonizações mais complexas com eles também, com pratos um pouco mais trabalhados. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu vou abrir o espumante e fazer o serviço para vocês e depois eu vou falar um pouquinho sobre o produto. Com licença. Então aqui nós temos um espumante elaborado pelo método tradicional. Ele possui 11,8 de graduação alcoólica. Produtor Viva la Vida, um produto que ele tem uma coloração amarelo palha. É um palha claro, não é tão intenso, né? Isso indica que é um produto que tem um tempo de autólise mínimo aí de 6 meses, podendo chegar até 12, 18. Aromas intensos, aqui a gente consegue sentir aromas de abacaxi, um toque de pêssego, me parece que tem alguns aromas tostados aqui, como por exemplo um avelã, nozes, algumas oleaginosas. Não vou arriscar dizer quanto tempo de autólise, mas provavelmente eu diria, né, se fosse aí chutar, uns 12 meses, porque ele já tem aqui alguns aromas de evolução. Em boca, é um espumante cremoso, aveludado, a gente sente essas frutas tropicais, frutas de caroço, a gente sente também o tostado e essa autólise que eu falei, ela se encontra aqui na taça. Então, um espumante cremoso e com uma coisa que é muito importante no espumante brasileiro, acidez, né? É um espumante que eu harmonizaria com uma tábua de frios, com risotos, massas, com molhos mais leves, à base de queijo, até mesmo um molho vermelho, por que não? Praia, piscina é uma pedida muito interessante, né? É um produto que tem um poder de guarda aí de mais uns 3, 4 anos, porque ele tem uma grande acidez, tem um bom volume de boca, né? E o fato dele ser elaborado pelo método tradicional também dá essa capacidade de evolução para ele. E além disso, falando em teor de açúcar, é uma coisa que as pessoas levam em consideração na hora de escolher o seu espumante. Como é que você escolhe um espumante na hora que você vai comprar em função do açúcar que você deseja? Isso. Hoje existem algumas formas, né, da gente selecionar o espumante através do açúcar. Até o último minuto, tá? Desculpa. Ah, tá. Que é dividido, por exemplo, entre Nature, Extra Brut, né, Demi-Sec e Moscatel. Então, assim, o Moscatel ele é mais doce, aí depois eu vou ter o Demi-Sec com um pouquinho mais de açúcar, até chegar no Nature que tem de 0 a 3 gramas de açúcar por litro, né? Então ali eu vou ter quase nada, ou 1, 2, ou até mesmo 0. Então, assim, Moscatel mais doce, aí tu vai subindo. Moscatel, aí depois eu vou ter um meio seco, um Brut, um Extra Brut, até chegar no Nature. E também existe o Surli, né? Que ele é 0 açúcar. A gente tem um espumante branco, cor palha, bonito, translúcido, fruta madura, fruta amarela, abacaxi, pera, levedura. Aroma de levedura são os aromas de fermentação, os aromas que nos remetem a aroma de panificação, de brioche, de pão, de fermento de pão mesmo, a método tradicional. Me parece que tem um bom período de autólise, que é esse período que o vinho fica em contato com as lias, com as borras. Cremoso, volumoso, chardonnay, acho que um blanc de blanc, um espumante de sabor persistente, o sabor na boca, esse sabor e aromas de levedura, que remetem mais a essa panificação, além de um toque de amêndoa, de castanha, muito saboroso. Muitas coisas podem ser harmonizadas com o espumante, mas o que eu preciso, assim, é que a gente pense em acidez, ou harmoniza bem com um pouquinho mais de gordura. A gente também pode ter pratos mais temperados, mais apimentados, vai suprir muito bem, então, a refeição, o prato, enfim.
Você acha que é possível, você falou de tantas harmonizações, de fazer um jantar inteiro harmonizado com espumante? A gente tem diversos tipos de espumantes. O espumante, a gente pode começar com um nature, que seria com o açúcar residual mais baixo, em torno de 0 a 4. A gente pode passar depois para uma harmonização com um brut. E a gente tem o moscatel tão utilizado na sobremesa e às vezes nem tão valorizado na sobremesa, né? O moscatel ainda é o espumante mais consumido no Brasil. O vinho precisa ser mais doce do que a sobremesa. Então o moscatel casa sim muito bem para a sobremesa. Muito obrigado, Rosa. Saúde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Célio Baggio, eu sou o fundador da empresa e o diretor atual. A Fonte Life hoje é classificada como água mineral fluoretada e radioativa na fonte. Tem uma água bem equilibrada, então acho que o grande diferencial da Fonte Life é esse. É o equilíbrio entre os minerais que ela tem. Para a Fonte Life é uma honra muito grande ser participado do primeiro reality de sommelier do Brasil. Isso é uma coisa muito gratificante para nós. Saber que estamos entrando num reality desse porte, um produto que vai agregar saúde para todo mundo. E agora, vamos para a segunda e derradeira prova. E para explicar para a gente como vai ser essa prova, vamos receber novamente a nossa convidada, a enóloga Sandra Zotis. A nossa prova consiste em harmonizar pratos elaborados pelos chefes do Centro Europeu com os vinhos à frente de vocês. Vocês não vão provar o prato, vocês vão simplesmente olhar a ficha técnica, ver a composição desse prato e aí, com base nisso, fazer a melhor escolha e apresentar para os nossos jurados, tá? Por que não vai provar? Baseado na ficha técnica, da descrição do prato que o chefe faz, a gente tem que tirar conclusões, né? Então, o vinho vocês terão a oportunidade de provar. E para compor esse júri nesta prova final, nós vamos receber um convidado muito especial. Ele, que além de sommelier, também é o vencedor do primeiro desafio paranaense de sommeliers. Com vocês, Guilherme Balbino. Agora vamos fazer o sorteio para definir qual prato vocês irão harmonizar, ok? Pode retirar uma carta, por favor. Segundo, pode retirar uma carta, por favor. Terceiro, pode retirar uma carta. Entreveiro. A gente tem um vinho com uma boa acidez, branco. Vinho número 2, mais aromático. Uma excelente acidez também. Um bom corpo também na boca. Vinho número 3, um tinto com uma boa acidez, uma presença de tanino, fruta vermelha. Vinho número 4, uma uva mais madura, aromas de fruta mais madura, fruta cozida. Em boca ele tem mais corpo, tem mais acidez, ele tem mais presença de boca, ele tem mais tanino. Bem mais encorpado. Gostaria de fazer aqui uma harmonização por similaridade, com o vinho número 3, porque a gente tem um leve toque de pirazina que vai combinar com os pimentões, que tem o mesmo elemento químico. Nós temos uma excelente acidez no vinho 3, que vai contrapor aqui com a gordura da banha dessas carnes também, do modo de cocção aqui, que foi algo mais inicialmente frito com o bacon, depois refogado. Então a gente cria o maillard também, que tem que dá um certo umami, um certo dulçor no prato. A proteína, então essa
esse tanino que a gente tem presente aqui, mas não é uma proteína carregada, pesada, intensa e tão complexa como uma carne de caça. Então, escolhi o número 3 porque ele tem um corpo mais leve também, não é um prato tão complicado. Peço que testem a harmonização. É basicamente uma bomba de sabor, e você optou por um vinho leve, de corpo leve, de um tanino macio, de uma acidez delicada. Queria que você justificasse para mim essa tua escolha. Porque eu, inclusive, achei que o álcool do vinho 4, essa fruta muito madura, eu achei que ele estava mais complexo, mais pesado do que o prato. Assim, aquela ideia de prato leve com vinho leve, prato pesado com vinho pesado, se torna pesado demais. Então, se o prato já tem tanta coisa, tanta gordura, minha preocupação foi, o vinho 3 tem mais acidez. E esse toquezinho da pirazina, que eu acho que casaria bem com os pimentões, com o alho que está ali. O vinho 4, para mim, que seria, descarto os 2 primeiros, não exatamente, eu poderia harmonizar com o 2 também, mas a minha escolha foi no 3, acredito que vai casar melhor. Ok. Obrigado. Muito obrigada. Poderia ter mudado, mas eu fui confiante e acho que fui bem na harmonização. Primeiro vinho a gente tem um branco, corpo leve, bem refrescante, bastante acidez dele está bem alta. Aromas de frutas brancas ali, mais para frutas ácidas, né? Um abacaxi, uma pera, uma maçã verde, um pouquinho. É um vinho bem aromático, mas a acidez dele bem alta, bem refrescante. O segundo vinho a gente tem um vinho também com acidez bem elevada, mais um pouco mais de estrutura de corpo, aromas puxando um pouquinho mais para frutas um pouco mais amarelas, por exemplo, um pêssego, uma manga, alguma coisa nesse sentido, fruta um pouquinho mais doce. Terceiro vinho, a gente tem um vinho tinto leve, taninos macios, sedosos, um vinho também com bastante acidez, frutas vermelhas e uma passagem por barrica muito suave. O quarto vinho a gente tem um vinho mais potente, vinho com bastante fruta negra, uma fruta mais madura, né? Talvez até uma compota, alguma coisa nesse sentido. Uma passagem por barrica um pouquinho maior, a gente tem essa característica da barrica um pouco mais presente, até mesmo um pouquinho de chocolate, de final de boca. Um vinho com bastante persistência. Para esse prato em específico, que é um hambúrguer, né? Eu acredito que o número 4 vai casar melhor por conta dessa mistura toda, o doçor da cebola e do shoyu que vai junto ali, a gordura do bacon, a gordura da carne, o processo de cocção, né, que geralmente vai ser grelhado. O pão ainda assim tem a passagem por grelhado com manteiga ali, né, quente. Eu acho que o vinho 4 é o que mais vai transpassar o que o prato precisa, que é bastante intensidade. A acidez dele também é boa, então vai limpar bastante a gordura do prato, que querendo ou não, o hambúrguer é um prato gorduroso. E é isso, peço que provem o vinho com o prato. Você consegue dar uma explanada, principalmente para quem está em casa entender como é que se faz uma harmonização, quais as maneiras de fazer? Perfeito. As principais formas de se harmonizar é contraste e similaridade, e a gente tem uma terceira que daí é regionalidade, e geralmente a gente vai prato de uma região com vinho de uma região. A gente pega essa parte de regionalidade principalmente, por exemplo, você vai pegar um bife bourguignon com um pinot noir da Borgonha. As pessoas que estão naquele local, elas fazem o vinho e fazem a comida, então eles fazem aquilo para se casar, para ser harmônico, né? Por oposição, a gente geralmente tem salgado com doce, amargo com acidez, gordura, tanino, enfim, tem algumas coisas que a gente tenta buscar para casar essa harmonização por contraste, e a harmonização por similaridade são igualdades. Quais são os elementos que favorecem essa necessidade de tanino e de álcool que você encontraria nesse prato? Bacon. Perfeito. Bacon. Geralmente hambúrguer a gente encontra uma proporção de 70 para 30 de carne e gordura, então tem bastante gordura no hambúrguer próprio.
O queijo também é um queijo que tem bastante untuosidade, o cheddar em si é um queijo mais intenso, mais pesado. E eu acho que isso pede de um vinho mais potente, um vinho que traga mais estrutura para o prato. Mas eu acho que essa última prova eu consegui demonstrar como eu conheço e deu para trazer para o pessoal de casa um pouco do que eu sei. Primeiro vinho, um vinho branco, uma boa intensidade, uma boa acidez, corpo leve a médio, uma boa persistência também. Vinho 2, muito mais acidez, untuosidade, uma certa estrutura, um corpo médio, uma ótima persistência de boca, vinho muito bom. Vinho 3, um tinto de corpo leve a médio, uma boa acidez, uma ótima persistência também. Vinho 4, um pouco mais potente, mais estruturado, mais tânico, volume de boca, estrutura, tanino. Minha opção, o vinho número 2. Temos aqui no prato, então, ele é um prato bem trabalhado. Aqui a gente vai ter um fruto do mar, que é o côngrio. Também teremos camarões, alguns outros elementos. Por que eu descartei inicialmente os tintos? Ambos são tintos média estrutura, médio corpo e um tinto bem intenso, bem encorpado. Não vai ter um bom casamento com esse prato aqui. Ambos os dois vinhos, os tintos, eles precisariam de um pouco mais de gordura, um pouco mais de intensidade, como por exemplo uma carne vermelha, né? Ou então aí uma carne de caça. Por isso, de cara, eu já descartei. Esse é um prato que para mim precisa de acidez, de volume de boca, mas acima de tudo de acidez. Eu tenho aqui o uso da manteiga, um preparo ali com limão também, né? E eu acho que, na minha concepção, tanto o côngrio quanto o camarão, eles serão uma boa adaptação com o vinho na boca, né? Além de que nós temos ali também alguns elementos que é me fugiu agora o nome. Alcaparra. Enfim, alcaparra, isso. Que ela é salgada e precisa de uma boa acidez para combater esse sal. Resumindo, eu acho que esse é um prato bem trabalhado, precisa de um vinho fresco, elegante, mas que tenha um bom volume de boca, mas acima de tudo que tenha uma boa acidez e salinidade, que é o que eu encontrei nesse vinho aqui. Por isso que a minha escolha é o vinho número 2. Então, porque boa acidez e muito mais acidez é muito relativo. E isso pode soar negativo para o ouvido de quem não entende muito de vinho, inclusive para quem está descobrindo isso em casa agora. Então, acho que é legal se pontuar melhor essas duas descrições aí. Ok. Quando a gente fala em acidez, a gente fala em frescor, né? Então, às vezes, muitas pessoas elas têm o costume de confundirem acidez com um tanino, né? Mas quando a gente fala em acidez, a gente fala em frescor. O primeiro vinho, ele é um vinho de leve a médio corpo, tem uma boa acidez no sentido de ele é refrescante, sim. O segundo vinho, ele tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de untuosidade, só que ele tem muito mais refrescância, ele tem muito mais crocância. Então é um vinho que a gente consegue sentir ele e salivar muito mais em relação ao primeiro. E aí, para combater essa salivação, a gente tem aí um prato, né, com frutos do mar, com esses elementos que eu preciso de uma acidez um pouquinho maior para ter esse casamento. Você não acha que essa alcaparra pode brigar um pouquinho com o álcool? Marcelo, metade do seu tempo já foi. Ok. Um pouco, só que o fato de, voltando no assunto acidez, né? Ele parece que tem um pouco de álcool, sim. Só que ele tem uma acidez um pouquinho maior que traz um equilíbrio pro vinho. E, consequentemente, eu acredito que pro prato, claro que eu não tive a oportunidade de provar ainda, né? Eu acredito que pro prato ele vai ter aí um bom equilíbrio. Novamente eu falo, ele aparenta ter um teor alcoólico um pouco mais elevado,
mas como ele tem um frescor, uma acidez um pouquinho mais elevada, ele vai acabar equilibrando álcool e acidez. E foi legal porque todos os finalistas estavam ali do lado, estavam acompanhando, né? Os jurados estavam em pé, ficou um clima mais descontraído, foi legal. E eu acho que encerrou com chave de ouro. Vamos lá? Chegou a hora. E o terceiro lugar do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers é seu, Rosa Fattori. Parabéns. Parabéns, Rosa. E para me auxiliar nesse momento, eu quero chamar uma pessoa muito especial. Vem para cá, Rogério Gobi, diretor acadêmico do Centro Europeu e idealizador do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Um de vocês vai finalmente receber o título de melhor sommelier do sul do Brasil. Um de vocês vai vencer o primeiro reality de sommeliers do Brasil. Somente um de vocês é o ganhador do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Meus parabéns. O vencedor é você, Marcelo. Muito obrigado você aí de casa por todo o carinho e audiência no Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers aqui na Band. Eu te vejo na próxima temporada. Tchau! Viva! Desafio de Sommelier, só aqui na Band. Patrocínio Porto a Porto Importadora Fonte Life e Lavi Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências.